Então, queridos amigos, muito boa noite. É um prazer estar aqui novamente. Hoje, dia de festa, né? Foi dia que fizemos a nossa festa junina. Fizemos, não, ainda estamos na festa junina. E essa é uma das coisas que eu já ia começar a fazer um aviso, né? A gente tinha planejado da gente parar a festa junina, né? E a gente ter a palestra normal. Mas sobrou muita coisa aí, a gente conversou aqui, achou melhor a gente não fazer o passe hoje após a reunião e a gente voltar para a festa junina. Então, até lá já vai ter dado tempo para eu me recuperar de quanto eu comi, então já deve dar para comer um pouco mais até eu chegar. E dancei quadrilha, não, mas isso eu já comi, logo depois um queijo coalho, por causa da quadrilha, já foi a reposição de energia da quadrilha. E também tem embalagem para viagem. Ainda tem a embalagem para viagem depois ali. Então é só para dizer para vocês que a gente não vai ter passe hoje, mas com certeza vamos continuar aí na festa junina, tá? É, hoje nós temos nossa amiga Eleonora, que vai fazer o nosso estudo ali, já está preparada. Aliás, desde tarde, já está fantasiada também, preparada para a festa junina. E ela selecionou uma página para a gente, então vamos ler a página, já nos preparando para a nossa prece inicial e nosso estudo. A página do livro Palavras de Vida Eterna, que eu tanto adoro, né, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e o título da página é Produzimos. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Jesus, em João, capítulo 15, versículo 4. Produzimos. Tudo que é alguma coisa produz algo. Elementos considerados desprezíveis estão fazendo isso ou aquilo. Pedras produzem aspereza. Espinhos produzem lacerações. Lama produz sujidade. Martelo produz golpes. Entretanto, se produzimos para o bem, esses mesmos recursos em nossas mãos vêm-se promovidos a instrumentos valiosos, porquanto pedras ajudam nas construções, espinhos de natureza técnica podem colaborar no serviço cirúrgico, lama devidamente tratada é terra de sementeira e martelo controlado é auxiliar prestimoso. Cada criatura, desse modo, produz conforme os agentes em que se inspira. Os seres mais lastimáveis, ainda que não queiram, estão produzindo sempre. O delinquente produz o desequilíbrio, o viciado produz o desregramento, o preguiçoso produz a miséria, o pessimista produz o desânimo. Onde estiveres, estás produzindo de acordo com as influências a que te afeiçoas e atuando mecanicamente sobre todos aqueles que se afeiçoam ao teu modo de ser. Todos produzimos inevitavelmente. Aprendizes do Evangelho na escola espírita cristã, recordemos, pois, a lição do Cristo. Permanecerei convosco se permanecerdes em mim. Vamos nos preparar então, querido Jesus, querido mestre, amigo, aqui estamos, convidando para que tu possas adentrar a nossa casa a noite de hoje, mas sobretudo que tu possas adentrar nosso coração. Aqui estamos com as portas abertas do nosso amor, nosso carinho, para te receber. Mas sabemos, como a página nos alertou, querido amigo, de que precisamos estar contigo. Não basta falar teu nome, não basta orar para ti, é preciso estar contigo em todos os momentos de nossa vida. Por isso te rogamos nesse momento, ampara-nos, Senhor, ampara a nossa amiga Eleonora, que traz seus estudos para as nossas reflexões, que tu possas transformá-la em tua intérprete. E quanto a nós, Jesus amado,
Dá-nos ouvidos de ouvir, para podermos aprender as lições da noite, mas, sobretudo, estarmos mais próximos de Ti. Fica conosco, Jesus amigo, agora e sempre. Que assim seja. Leonora, por favor. Tá saindo? Tá? Pode? Pode falar? Boa noite. Então, nós tivemos uma página inicial, e nessa página inicial a gente observa que existem determinados utensílios mesmo, físicos, matéria, assim como determinadas características da personalidade. Não posso andar pra cá. Assim como assim como determinadas características, né, das nossas personalidades, que elas produzem. De qualquer forma, há uma produção, há um movimento. Não é estagnado, não é parado. Né? A gente está sempre produzindo algo. E muitas vezes, como foi um dos casos aqui, a gente tem uma pedra que produz aspereza, porém ela também é utilizada na construção. Então, pegarmos determinadas situações e conseguirmos transformar essas situações pode trazer à humanidade, ao planeta, à nossa vida cotidiana, uma produtividade mais salutar, mais saudável. Né? A gente consegue fazer transformações dentro da nossa personalidade. E aí a gente vai trabalhar as 7 virtudes capitais. E dentro dessas 7 virtudes capitais, a gente tem a página de abertura. Pergunto eu, por que a gente está falando em virtude e não em pecado? É para vocês responderem. Por que a gente está falando em virtude e não em pecado? Porque não o quê? Mas a gente tem por hábito, as pessoas nunca falam, né? A gente vai para algumas instituições religiosas e sempre fixa no negativo. Isso é pecado, porque é pecado. Porque é pecado, a gente vai arder no mármore do inferno, vai para o inferno. Aonde que tem? Onde que é você? Aqui? Tá. Então, assim, a tendência é que algumas instituições religiosas, posso citar aí com certeza, desde a Idade Média para cá, elas tendem aqui a submeter pela culpa. E é importante a gente fixar 2 coisas. A primeira é, toda matéria e todo tipo de personalidade constrói e tem utilidade para algo. Foi o primeiro ponto que a gente viu na página de abertura. E a segunda é isso aqui, ó. Culpa. Observa a culpa. A gente, além de ter instituições religiosas, às vezes a gente bota só na conta de algumas religiões, mas a gente faz isso diariamente. Em ambiente de trabalho, em ambiente doméstico, em instituições espíritas que não tendem a trabalhar a culpa, mas a gente tem um nível de cobrança X que a gente acaba culpabilizando. A culpa é sempre do outro, né? Nunca é nossa. Ou a gente culpabiliza o outro, ou a gente traz essa culpa pra gente. O que também não é salutar, o que também não é positivo, não é bom, não é saudável. Então vamos lá. O que viria a ser pecado se nós estivéssemos falando sobre os pecados? Mas não estamos falando sobre as virtudes. É um substantivo masculino e religiosamente significa transgressão ao preceito religioso. É como se você tivesse uma institucionalização de algo que é correto e não pode fugir aquilo. E se você fugir aquela tendência de moral, você
cai no erro, você está equivocado, você é culpado. É um vício, é a culpa, é uma falta. E na religião, o pecado capital significa o quê? O mesmo que pecado mortal. Por isso que a gente aqui também não fala em culpa. Porque o pecado, segundo a religião, é o quê? O pecado capital. Mortal. Nós somos mortais? Não, então não tem lógica. Né? Então nós, como espíritas, nós precisamos falar disso de uma forma que tragamos essa vertente mais para o lado da virtude, para o lado positivo. Por que não enxergar algumas situações que nos arrastam há muitos séculos de uma forma mais leve, de uma forma onde a gente observe a virtude e saia desse paradigma de culpa. E a gente vai entender por que a gente tem que sair desse paradigma de culpa. Não é achismo. A gente vai chegar lá no slide lá na frente, nós vamos ver essa tendência vibracional da culpa, tá? Por que falar em virtudes e não em pecados? A palavra pecado deriva do latim. A gente tem duas derivações do pecado. A do latim, que é geralmente utilizada em maior quantidade de vezes, até com mais contundência, e a que vem do grego, né? Originária do grego. A palavra pecado deriva do latim, peccatum, derivado do verbo peco, que significa tropeçar, tropicar, dar um passo em falso, cometer uma falta. E quando ela vem do grego, que é o que mais se aproxima da nossa visão espírita, ela vem assim, a palavra pecado é amártia, originalmente em grego clássico, ou armatia, né? Significa errar o alvo. Com o tempo, esse termo passou a ser usado para descrever a ideia de transgressão moral e, no contexto religioso, a ação de pecar contra Deus. Então, eu queria entender como é que a gente consegue pecar contra Deus. Porque, assim, é Deus. E aí a gente peca. Não seria muita prepotência, não, de algumas visões que a gente tem, né, de alguns ensinamentos clássicos pelos quais nós passamos, de que a gente peca e a gente está pecando contra Deus. Isso, eu tenho uma certa dificuldade de compreender isso, porque assim, eu estou falando de Deus, como é que eu vou pecar contra Deus? Né? Não existe essa possibilidade, eu não vejo nem como plausível. Tá? Então, assim, a gente precisa trazer isso à luz da reflexão e ver se é possível. É possível pecar contra Deus? Vocês acham que é? Esse momento vocês respondem. Qualquer coisa. Não. Não, porque eu posso estar na minha visão equivocada, né? Talvez a gente consiga provar que a gente consiga pecar contra Deus. Compreendo nessa visão, né? Compreendo sobre esse ponto de vista. Mas, assim, isso talvez, não seja uma forma de você trabalhar esse pecado pela culpabilidade. Porque, assim, olha, você está pecando contra Deus. Nossa, você peca contra Deus. Na realidade, quando você não utiliza das suas virtudes e não trabalha esses conceitos mais negativos para transformá-los, transformar mesmo em atitudes positivas, você está pecando contra você mesmo, porque na realidade você é o senhor de si. E você está fazendo o quê? Uma construção da tua estrutura espiritual para você chegar numa evolução. É esse o seu objetivo. Você está pecando contra você mesmo. Só que se usa-se esse discurso, nem todo mundo compreende e tenta trazer à luz da evolução um processo de crescimento, né? Porque é contra um outro, e aí se é contra Deus fica mais pesada ainda a culpa. Bom, vamos lá. O arqueiro pode errar o alvo na primeira tentativa, até como estratégia, para sentir e calcular como deve atirar a segunda flecha. Por isso que eu falei que é um conceito mais próximo da gente, ó. O conceito mais leve e mais alinhado com o espiritismo do que algumas religiões utilizam como no latim. Vamos lá.
atirar uma flecha. Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. Quando eu atiro a primeira flecha, eu posso estar testando o vento, a minha pontaria. Eu posso repetir. Porque não necessariamente eu preciso acertar de primeira. Então isso torna o processo mais leve, quando a gente fala em termos de pecado, né? Quando a gente pega lá a derivação do grego. Então eu posso estar testando e me aprimorar naquele alvo. Eu posso melhorar a cada dia naquilo que eu estou tentando fazer. E isso é perfeitamente possível. A gente testa e a gente vai tentando como o arqueiro, que é a visão do grego. Tá certo isso? Tem alguma dúvida até aí? Então vamos lá, voltando. A gente precisa perceber que tudo tem a sua utilidade, tudo tem o seu crescimento, tudo tem a sua transformação. As personalidades também. As pessoas mudam. A gente precisa perceber que a gente não fala em pecado por uma questão de conceito de culpabilidade. Então a gente vai pegar essa culpa que a gente vai utilizar lá na frente e que a gente pode trazer esse conceito pelo grego, que é um conceito que nos permite errar com mais leveza, tá? Sem o julgamento desse erro. Como espíritos nobres, aprendemos que pecar é exatamente errar o alvo. Quantas vezes eu perco no trânsito? Perco no trânsito várias vezes. Quando passa a motocicleta, vocês já sabem disso, né? Passa aquela motocicleta fazendo pipi, 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 pipi no meu ouvido. Gente, aquilo é um negócio que tira a pessoa do sério. Para mim, tem gente que vive bem com isso, já evoluiu nesse processo. Em compensação, tem coisas que eu já evoluí que a pessoa ainda está lá patinando. É humano, né? Então, assim, eu estou tentando ter uma certa paciência, ainda mais no trânsito daqui de Teresópolis, que, ao meu ver, ficou um pouquinho mais complexo de 2 anos para cá, né? Tá tenso. Bom, mas a gente tenta, eu estou tentando, juro que eu estou tentando. Não sei se eu tenho tanta habilidade, mas eu tento. Então vamos lá. Aprendemos com os erros. Calcularemos a distância do erro que cometemos na vida para ajustarmos e acertarmos. Esse é o objetivo. Quem nunca, né? Quem é que não tem uma determinada característica em si mesmo que só você sabe? Não é o outro que tem que avaliar o que você tem que transformar ou não. Não é o outro que tem que dizer para a Eleonora onde é que a Eleonora tem que mudar. Quem tem que perceber isso é a Eleonora. A Eleonora tem que escolher o que é. Oi? Da crítica, né? Do excesso de crítica. Do excesso da a gente ser educado para observar o que está ruim, ao invés da gente observar os aspectos positivos. Sim. Então, olha só, a gente tem... Onde que eu peguei? Calculamos a distância do erro, cometemos para a vida para ajustarmos, acertarmos o alvo e sairmos das leituras religiosas que mais nos aproximam da culpa do que da transformação. O Espiritismo nos dá essa ferramenta, né? Se nós tivermos olhos de ver, a gente consegue perceber que essa transformação, a gente vai dar 2 passos para frente, 1 para trás, ela faz parte do processo. É um processo, é um caminhar. Podemos nos ajustar à nossa jornada sem acharmos que vamos sofrer eternamente no fogo do inferno. Gente, esse papo, né, do fogo do inferno, para gente que tem uma visão, né, de estudar o Espiritismo, que estamos acostumados com o Evangelho, que fazemos ESD e procuramos nos aprofundar no tema, a gente não leva isso em conta. Mas isso é muito comum. Muito comum. Você pega determinadas instituições e elas utilizam essa culpabilidade, que também é uma questão de culpa, como exercício de poder sobre o outro. Porque quando você culpabiliza o outro, você submete o outro, você intoxica o outro, e o outro acaba se sentindo culpado, se anula,
e age de acordo com as suas convicções, com o que você acredita da vida. E não é legal, né? Sim, 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 sim. Sim, senão daqui a pouco, bom, se bem, eu acho que eu já estive lá, voltarei. Faz parte. Mas assim, a gente tem que ver que esse exagero de perfeição não é saudável para ninguém. Não é. Sair da culpa e entrar na responsabilidade. Quando você sai da culpa, quando você perde essa culpabilidade, quando você para de se submeter à ação do outro, ao julgo do outro, você cai na sua responsabilidade de escolha. E aí você cai na sua maturidade. Porque se você escolhe equivocadamente, você está fazendo a sua própria escolha. Também tem essa vertente, né? É que quando você vive sobre a opção do outro, sobre a escolha do outro, você não precisa cair na sua responsabilidade. Aí você fica uma bola de neve, né? Você acaba revertendo isso e julgando também o outro e culpando o outro pelas suas escolhas que na realidade foram dele. Deu para entender? Então, ó, ao invés de brigarmos com a escuridão, a gente pode acender a nossa luz. Nós temos essa luz interna. Nós somos luz. Então, assim, a gente pode acender. Nossa! Não a do outro. E é uma coisa, assim, que a gente vai debater bastante e com muita calma, porque da mesma forma que a gente não pode cair na convenção de que o outro tem que me moldar, veja bem, não estou falando da educação de jovens, adolescentes e crianças. Eu estou falando isso com pano de fundo de pessoas adultas. Tá? Porque, obviamente, uma pessoa em processo de educação, que está passando pela infância, que vai passar pela adolescência ou que está passando pela adolescência, ela precisa de orientação. Sim, precisa. Isso é indiscutível. Mas, vamos analisar isso segundo a ótica de nós aqui já mais velhos um pouquinho. Só um pouquinho. O que a gente tem que analisar? Eu não posso submeter ao outro aquilo que eu considero verdade. Ou pelo menos não deveria fazê-lo. Porque é a minha verdade. Como é que eu vou conviver com alguém que eu quero que se comporte segundo a minha verdade? Segundo todas as coisas que eu vivi, segundo as minhas crenças. Não é saudável. E da mesma forma, ao contrário. Nós também não temos que nos submeter àquilo que o outro julga como verdade. Tá claro? Então vamos continuar a falar de virtudes. Falar dos 7 pecados capitais. Na visão espírita, eles são vistos como vícios de conduta que dificultam o progresso espiritual. Ponto. Está dificultando o seu caminhar. Mas não vai impedir o seu crescimento. Vai simplesmente o quê? Minimizar, diminuir essa velocidade de reação de transformação. Tá? Você vai deixar de ter um catalisador, um processo que acelere essa tua transformação. Que dificultam o progresso espiritual, ou seja, a evolução do espírito. Então, o pecado do outro, nada tem a ver comigo, pecado entre aspas. É do outro. É do outro. O que é meu, o que é seu, o que é nosso. Mas existe uma individualidade. Então, o pecado do outro nada tem a ver com o meu crescimento. E aí a gente deveria, muitas vezes, olhar... Parou de filmar? Olha para o teu rabo, né, o macaco? Olha para o teu rabo, macaco. Para de julgar o outro, está perdendo tempo, está perdendo... A gente, na realidade, perde tempo de evolução da gente, intrapessoal, processo nosso, para ficar preocupado e julgando o outro se o outro está errado. O outro vai errar sempre. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Todo mundo erra, sinto muito informar. Né? Então, assim, faz parte. Aí a gente tem o alvo, que é melhorar
alavancar aquele potencial que a gente tem dentro da gente como luz e a gente utiliza para a gente. Por que insistimos em nos preocupar com as más inclinações ou virtudes? Virtudes ficou horrível, não é parte. Virtudes dos outros. Né? Por que a gente perde tempo com isso? Não são vistos como ofensas a Deus. A gente já conversou sobre isso. Conseguiríamos ofender a Deus? Mas como obstáculos que o espírito precisa superar para alcançar a paz e a felicidade. Então a gente tem esses obstáculos a superar. Antes de atirar a primeira pedra, a gente precisa refletir um pouco. Esses pecados, na realidade, eles são a transformação em virtudes. Por meio de um trabalho o quê? Interior. O trabalho é exterior. Eu vou trabalhar de fora para dentro? Vou trabalhar de dentro para fora. Esse é o princípio. Tá? Esse é o processo. Às vezes a gente não quer aceitar isso. A gente coloca sempre a responsabilidade em terceira pessoa. Ah, porque é genético. Ah, porque foi a criação. Ah, porque eu segui esses exemplos e repeti isso a vida inteira. Só que a gente vai amadurecendo e a gente pode desapegar dessas crenças e transformá-las. É uma escolha. E aí, quando a gente escolhe, a responsabilidade é nossa por essas escolhas. Então, vamos lá. Pecado, vou transformar em virtude. É a ideia, tá? Quantos pecados capitais existem? Está entre aspas aqui de novo. Quantos são? 7. A gente vai começar por um que chega a ser até, nossa senhora, quanta hipocrisia. Eu comi 2 cachorros quentes. 2 cachorros quentes, um salsichão, um queijo coalho, um quentão, ovinho quente. Eu tomei uma Coca-Cola. Não, é caridade. É caridade. Foi um sacrifício realmente. Nossa, cachorro quente, então. Então, assim. Nossa, eu saí dali, eu tava. Então, vamos lá. E não comecei errado, mas tudo bem. Entrou cada um numa hora, tá bom. Gula. A gente. Vou botar logo a página toda. Quando a gente fala em gula, o oposto da gula é aquilo que eu não tive. Nem eu e muitos, tá? Não fica me olhando, não. Que é tem quem nunca quer tirar a primeira pedra. Então, ó, tô na gula. Qual é a virtude a ser trabalhada para minimizar essa gula? Temperança. Luxúria. O oposto dela é a simplicidade. Avareza. Generosidade. Ira. Serenidade. Inveja. Fraternidade. Preguiça. Força de vontade. Orgulho e soberba. Modéstia e humildade. Dizem os estudiosos que esses 3 aqui, primeiros, eles pertencem ao corpo. Gula, luxúria e avareza. E que os outros perpassam pelas questões mais do espírito, tá? Quando a gente fala em ira, inveja, preguiça. Ira é aquilo que a gente sente quando o cara passa nos fechando no trânsito. Ele acha que só ele existe, né? Eu também conheço bem. Igual a gula. Mas a gente tem uma visão do seguinte. Somos lagarta. A lagarta se comporta como o quê? Como lagarta. Se ela pensasse, ela pensaria como o quê? Não. Ela é lagarta. Ela pensa como o quê? Lagarta. E a lagarta, por acaso, sentaria, tomaria um café e pensaria assim, nossa, um dia eu vou ser borboleta? Isso não aconteceria. Mas ela sofre uma metamorfose. Ela vira
Borboleta. E qual é o processo de metamorfose que ela sofre? Como é que é esse processo? Doloroso. Vai para um casulo. Por que é doloroso? Mas quem disse que ela sente dor? E aí ela fica como? Acompanhada ou sozinha? Inerte, parada. Para que se transforme em borboleta, precisa ter um movimento interno existencial. E ela fica parada, quieta, no casulo. E um belo dia, há a transformação. Aí. Mas ela não tem essa percepção. Então, vamos lá. Nós estamos fazendo a nossa parte? No dia a dia. Estamos aqui na Casa Espírita? Estamos na Casa Espírita. Estamos lendo sobre coisas que me potencializam a pensar com aspectos mais positivos da vida? Sim. Mas a gente percebe isso? Nem sempre. A gente acha o quê? Que a transformação não está acontecendo, mas está. Todos os dias. A gente acha muitas vezes que a gente não está evoluindo. Quando a gente perde no trânsito, e aí eu estou falando por mim, não posso falar pelos outros. Estou meditando, estou fazendo a minha parte, vou para a Casa Espírita. Vai chegar uma hora que aquilo não vai me incomodar mais. E aí, essa é a grande transformação. Mas esse movimento é solitário. Você pode ter amigos, você tem família, você tem pessoas que te dão toques positivos. Beleza, faz parte do processo. Mas é interno, é pessoal e intransferível. É nosso. Só a solitude traz essa transformação. E às vezes a gente não percebe, e a gente se cobra. E a gente fica, né? Nossa Senhora, mas eu não consigo. Olha, eu dei 10 passos para frente, agora eu dei 1 para trás, perdi. Calma. Vai chegar a hora. Vai haver transformação. Porque se a gente está fazendo a nossa parte, na maioria esmagadora das vezes, a gente vai chegar a essa transformação. E aí, eu não tenho muitos amigos biólogos, não, só alguns. Eu não conheço ninguém que seja encantado por tirar fotografia de lagarta. Mas de borboleta, todo mundo gosta de tirar foto, né? A galera para tirar foto de borboleta. Você já viu um lagartário? Não, mas borboletário chama o turista, né? Ué, mas não é verdade? É verdade, é fato. Efeitos do salsichão. Tô com sede. Não é? Então, a gente está fazendo... Se a gente está fazendo a nossa parte, a gente chega lá. Eleonora, o que tem a ver milho de pipoca com pipoca nessa situação aqui? Calma. Você vai entender. Tem um porquê. Tem um porquê. Tá lá no final, mas você vai entender. Ó, repara. O milho de pipoca está associado à lagarta. E a pipoca está associada à virtude. Tá? Então, vamos lá. A gente só consegue essa metamorfose quando a gente o quê? Quando a gente quer. Não tem outro caminho. O cara pode ficar no teu ouvido falando assim, olha só, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você não pode xingar no trânsito. Não pode, realmente. Eu não devo. Né? Poder eu posso, não devo. Mas eu só vou mudar quando a minha ficha cair e quando eu quiser. E não é num intuito de orgulho, porque eu decido, não. É porque é um processo. Só vai acontecer quando quiser. Já transformei coisas mais difíceis do que o trânsito. Engraçado, né? Engraçado. Coisas muito mais difíceis do que um simples trânsito. Aliás, chega a ser assim ensandecedor, porque não sei quem é o cara, não sei o que come, não sei como chama e fico irritada. Tem gente que trabalha comigo que eu não fico com metade do ódio que eu fico dentro do trânsito. Vai entender um negócio desse? Não, não existe essa transformação. Mas eu solto assim algumas palavras não afetadas. Você quer ver uma coisa? Também tudo é relativo. Olha só.
gente está falando de julgar o outro, avaliar o outro e dizer como o outro tem que ser, né? Tudo bem, existem pessoas que se transformam, mas é o processo dele. Eu estava no banco... Não vou fazer merchandising. Eu estava no banco X, fui sacar um dinheiro na quinta, hoje é sábado, foi na quinta-feira. Cheguei no banco, 4h30 da tarde, banco fechado, caixas eletrônicos, 10 caixas eletrônicos. 10. 2 funcionando. 2. Uma fila imensa. Uma fila imensa, imensa mesmo, de quase na rua, um frio danado. Aí, eu estava lá no meio da fila, olhei aqueles outros caixas, falei assim, cheguei para o moço da frente e falei assim, posso testar todos eles? Porque não é possível, não entrou na minha cabeça, eu não acreditei. Pode sim, vai lá. Eu falei, moço, se estiver funcionando, eu deixo o senhor ir, eu volto lá para trás, mas eu preciso testar. Todos os 8 não funcionavam. Todos os outros não funcionavam. Banco privado. Voltei eu para o meio da fila, calmérrima. Plena. Aí chegou uma menina. Aí é que dói. Porque você fica irritado, tudo bem, você fica irritado, né? Não vou mentir que eu não estou nesse processo angelical ainda. Mas assim, chegou uma menina e começou a reclamar alto, xingando. Por quê? Ela fez uma conta salário, era o primeiro salário dela porque ela estava desempregada. O cartão dela foi para o Rio de Janeiro, ela mora em Teresópolis. Isso tudo eu fiquei sabendo porque ela estava falando alto para todo mundo ouvir. Foi para o Rio. Ela trabalha o dia inteiro, ela não consegue ir ao banco no meio do expediente, é um emprego novo. E ela mora longe. E aí, começa as pessoas a olhar assim, né? Tipo, nossa, ela está xingando. Deixa xingar, gente, vai aliviar. Vai fazer bem, qual é o problema? Olha a situação dela. Se coloca no lugar dela. Em algum momento da vida, ela estava precisando daquele dinheiro para voltar para casa. Então, assim, estou falando isso por quê? Primeiro, porque a gente tem o direito e muitas vezes a gente se irrita, sim. Muitas vezes a gente se decepciona, sim. Muitas vezes a gente fica indignado, sim. E se não fosse essa indignação, muitas vezes não teríamos processos que a gente tem dentro de vários sistemas que nos cercam, posso citar o jurídico, que fazem com que as coisas evoluam. Porque você dá uma segurada, você cria determinadas regras, normas, leis, a nomenclatura que quiser, e aí você consegue segurar essas más inclinações. Má inclinação de quem? Do banco. Que não pode tratar o seu cliente dessa maneira. Simples assim. Aí a moça não pode xingar? Pode. Pode xingar. Xingou, principalmente por mim, posso lhe afirmar. Porque eu não posso xingar, porque eu sou professora, sou espírita, entendeu? E aí, nossa, mas ela é espírita, nossa, mas ela é professora. Aí teve alguém que fez o serviço. Eu mandei uma mensagem para a gerente do banco, indignada, obviamente. Mas por que a gente está falando nisso no meio da palestra das virtudes? Porque existem situações que a gente perde. E elas são perfeitamente normais. Perfeitamente normais. Porque elas fazem parte do nosso processo de evolução. Se não fosse assim, não estaríamos num planeta de provas e expiações. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa ter uma determinada atitude, uma determinada reação, e a gente julga aquela reação. É humana a reação. Humana. Dentro do aprendizado, do processo evolutivo daquela pessoa que está reagindo. Se ela é certa, se ela é errada, dependendo do grau, é outra história. Mas dentro daquele contexto, ela é bem inviável. A visão espírita destaca a importância de evolução espiritual e da busca por virtudes para o desenvolvimento do espírito. Será que vai entrar?
Isso aqui foi o Jean que me mandou. Acho que ele me mandou isso quarta, mandou para um monte de gente, né? Aí quando ele mandou, eu mandei mensagem para ele, vou usar. Só que eu não sei se eu vou usar. Deve ter uma faixinha embaixo. Aí, dá um play aí. Será que vai entrar? Você não carregou o vídeo. Carreguei. Então tá, peraí. Deixa eu ver, já sei. Você copiou a pasta toda? Abre a pasta que está o vídeo. Está sem vídeo de WhatsApp. A pasta, por favor. Ih, não entrou ali. Ficou aparecendo o moço. Mas se sair só o som também. É esse aqui, o WhatsApp. É. Voltei. Não podia ter saído ali, mas saí. Então o Jean mandou esse vídeo pro pessoal e eu falei assim, vou usar. Você trabalha com o quê? Olha, eu sou palestrante. O que te levou a ser palestrante? É uma história interessante. Você trabalha com o quê? Olha, Você trabalha com o quê? Olha, eu sou palestrante. O que te levou a ser palestrante? É uma história interessante. Eu fui o único passageiro sobrevivente no acidente aéreo, onde infelizmente morreram 123 pessoas. Foi um acidente da Varig na década de 70. Era a minha primeira viagem para o exterior. O avião fazia Rio, Paris, Londres. Meu sonho era conhecer Londres e foi na escala, 5 minutos antes de chegar em Paris, que começou esse acidente. Mas como é que foi isso? Você conseguiria explicar alguma coisa que te fez sobreviver? Foi muito rápido, faltavam 5 minutos para o avião chegar, o voo tranquilo, e começou uma fumaçazinha atrás de mim. Eu viajava na penúltima poltrona, na penúltima fileira, e uma fumaçazinha que ninguém deu bola, todos nós já estávamos com cinto, e aí eu tirei o meu cinto por puro instinto, sabe, e fui andando para frente. Eu cheguei lá na frente não tinha o menor sinal de fumaça, o comissário me deu uma bronca para eu voltar, e eu desobedeci e segui em frente. Isso me lembra sempre uma frase do Dalai Lama, que ele diz: aprenda as regras e quebre algumas. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu cheguei lá na frente, a fumaça tomou conta de todo o avião, negra, eu não enxergava minha mão, um palmo na minha frente. Comecei a me despedir da vida. Veio um filme na minha cabeça, em fração de segundos, meus amigos, minha família. E eu senti literalmente alguém me abraçando, não era ninguém dentro do avião, me segurando. Eu falei, poxa, a morte está me levando. Meses depois encontrei com um grande amigo meu, tinha um lado espiritual intenso, que me falou: Ricardo, não era a morte te abraçando, era a vida te protegendo, era a mão do seu anjo da guarda te dando um abraço, seu Deus, né? Uau! Você acredita que o instinto foi o responsável pela sua sobrevivência? Foi. O instinto e uma força divina, não tenha dúvida. Realmente gostaria de ver muito a sua palestra. E qual seria o sentido da vida? Olha, o sentido da vida, eu acho que o principal para a gente, o nosso propósito, o nosso sentido da vida, não é da gente... Bom, tudo bem, você ter filhos, ter um bom emprego, ter uma família, tudo bem, mas isso não é o sentido da vida. O sentido da vida, isso pode ser o meio para a gente chegar ao sentido da vida. O sentido da vida eu vou resumir numa palavra só: evolução. A gente precisa evoluir. Para a gente poder evoluir, nós temos que sair dessa zona de conforto que as pessoas adoram, e que eu digo sempre que a zona de conforto é um apelido bonitinho que deram para a preguiça. Então sai dessa zona e vamos evoluir. Vamos utilizar outros circuitos que estão no nosso cérebro e que são pouco utilizados. Você vai me perguntar: que circuitos são esses? Tem empatia, gentileza, gratidão, satisfação, generosidade, solidariedade, compaixão. Milho de pipoca que não passa pelo fogo será sempre milho de pipoca. As grandes transformações acontecem quando nós temos que passar pelo sufoco, pelas dificuldades, pelas pressões, e aí sim nos transformarmos numa belíssima pipoca. Entenderam agora a pipoca? Essa frase é de Rubem Alves, né? A gente vai fazer a citação completa dela ali já já. Algumas coisas que ele falou, um homem comum do dia a dia, como nós. Um trabalhador, um cara que estava viajando, fazendo a sua primeira viagem, super empolgado, né?
Você trabalha com o quê? Olha, E agora entrou, viu? A culpa é da tecnologia. Então, olha só. O maior juiz dos seus atos deve ser você mesmo e não a sociedade. Aprenda a quebrar regras e quebre algumas. Gente, não é o sentido literal de quebra, tá? É o sentido de que a gente tem que fazer essa avaliação autocrítica para ver o que realmente nos leva para o propósito da vida, que é a evolução. Certo? E é legal a gente usar esses exemplos que estão mais próximos da nossa característica humana, porque nos faz refletir e ver que é possível esse processo de evolução. Então, ó, é de Rubem Alves essa parte. O milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. Por isso que a pipoca estava ali embaixo o milho da pipoca embaixo da lagarta, né? Porque a gente passa pelo fogo, a gente passa por esse processo evolutivo que não é fácil para ninguém, independente da vida que a pessoa tenha, porque só sabe quem está vivenciando aquela situação. E isso faz com que cresçamos, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, chegamos no Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 8, nós temos assim: a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais, veja bem, pequenas enfermidades morais, que as desornam e atenuam. São coisas que tiram a gente do prumo um pouquinho, mas a gente volta, mas a gente chega lá, né? Acho que a gente tem uma lição de otimismo aí também. Aliás, de todos os 7 pecados capitais, o melhor é preguiça, né? Sabe por quê? Sabe por quê? Ele te impede de cometer os outros 6. Dá uma segurada na tua onda. Você acaba não fazendo nada, então. Virtude é a disposição da alma de agir no bem, de fazer o bem para você e para o outro. Todas as vezes que agimos no bem, estamos trabalhando as virtudes. Não só o bem ligado à religião, mas também o bem intelectual, o bem moral, o bem ético, o bem profissional e os diversos bens da natureza. Isso quem falou foi Rego Teixeira nessa página do YouTube. Ele fala exatamente sobre essas questões das virtudes, né? O que viria a ser virtude. E ele fala das virtudes com aspecto humano. No Evangelho segundo o Espiritismo, na questão 780, a gente fala... Dá só para ver se vocês estão prestando atenção. Livro dos Espíritos, eu ainda falei na questão 780, olha isso. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual, é a sua consequência. Então devemos o quê? O que nos facilita? Não é que resolva, porque ficar só atrás dos livros tem que viver, né? Tem que viver, tem que botar em prática. Então a gente precisa ler, estudar para aplicar. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Dando a compreensão do bem e do mal. Pois então o homem pode escolher. Pode escolher. Ele te diz que existem os dois e quem escolhe é você. O homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Por isso que tem coisas que a gente aprende, que a gente vive, que não nos pertencem mais, porque a gente já está uma oitava acima daquilo que a gente vivia no passado. A gente não pode esquecer que nós somos hoje
Nossa Senhora, devia ser muito ruim. A melhor versão de nós mesmos. E ainda bem que ela existe. E na próxima será ainda melhor. E assim sucessivamente. Aí, essa questão é como a gente consegue, um dos passos para a gente atingir essa perfeição moral, né? E no livro dos Espíritos, questão 919, qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento para o mal? Conhece-te a ti mesmo. Por isso que é em primeira pessoa, porque ninguém conhece você como você mesmo. E a tendência é que cada vez nos conheçamos mais e melhor. Por quê? Estamos lendo mais, estamos estudando mais. Alguns optam por meditar, outros optam por fazer terapia, né? Outros optam por meditar e fazer terapia. Então, assim, e a gente vai no crescimento. A tendência é que a gente se conheça melhor. E nesse autoconhecimento, a gente vai em busca da gente mesmo e a gente segue o que diz a questão 919. A inevitabilidade do recolhimento interior, olha a lagarta no seu processo, a fim de encontrar-se a sós, em silêncio, deve constituir um processo terapêutico valioso e urgente para libertar a criatura do aturdimento que enquetomba. Joana de Ângeles, no Despertar do Espírito, no capítulo A Busca. Então, recolhimento interior, a sós, em silêncio, é um dos passos para se atingir a perfeição moral. Tá? A soletude daquele momento. Exercício para aquisição de virtudes. Fazer o bem para nós mesmos e para os outros. Tudo o que fazemos deve estar voltado para o bem. Repara, para nós mesmos e, consequentemente, para os outros. O bem que nós fazemos reflete, em termos energéticos, em termos vibracionais, a tudo e em todos que estão no nosso entorno. Tá? À medida que vamos o quê? Nos conhecendo. A gente abre a possibilidade, através desse autoconhecimento, para chegarmos a resistir às nossas tentações. A gente sabe que aquilo ali não é legal pra gente. E a gente sabe que às vezes a gente dá uma escorregada. Então a gente evita. A gente se prepara, a gente reflete e fala assim, não vou falar nada, vou ficar quieta que é melhor. Prefiro ser feliz, né, que tem aquela frase popular, a ter razão. E aí a gente vai crescendo, vai evoluindo, vai amadurecendo. Mas o processo é nosso, não é do outro. Não é o outro que tem que dizer pra gente, olha só, fica quieto. Não, é você que tem que sentir, é você que tem que querer. Nossa, e como? É pior do que a resposta. Muitas vezes. Muitas vezes. O que está acontecendo conosco, segundo Joana fala no Despertar do Espírito, também no capítulo A Busca? Exagerados compromissos reais e imaginários. Eu fico impressionada como é que algumas pessoas conseguem ter uma agenda lotada e ainda criar mais coisa. Mas eu já aprendi, hoje em dia eu falo não vou fazer, não quero. Né? A gente vai aprendendo. Porque, nossa, a gente cria muito compromisso, a gente cria muita responsabilidade, não precisa ser assim, não. Arrancam o indivíduo do seu mundo interior para reuniões e encontros. Não sou eu que estou falando, não, tá? É Joana. Quase sempre infrutíferos do ponto de vista emocional, fazendo-os desperdiçar excelentes oportunidades para o trabalho. O que eu escrevi aqui? Anobilante, está certo? O estudo educativo, as pausas para reflexão. A solitude nos traz a reflexão, nos acalma. Ferramenta mais importante para o desenvolvimento das virtudes. André Luiz fala nos domingos, capítulo 15, capítulo 15.
Usando a alavanca da vontade, atingimos a realização de verdadeiros milagres. Entretanto, para isso, há que se despender esforço. Gente, como é que a gente consegue alavancar a nossa vida para as virtudes? Com vontade. Só que não é a vontade de ficar inerte, só pensando o que a gente quer. Por exemplo, eu quero ser uma pessoa extremamente calma. Talvez extremamente não, mas eu quero ser uma pessoa calma. Se eu não me relacionar com as pessoas e não me colocar no meio do fogo para sair da função de milho para virar pipoca, essa transformação não ocorre. Eu preciso me relacionar. Eu preciso, muitas vezes, vivenciar situações com as quais eu não concordo. Eu preciso travar determinadas discussões, não no sentido de briga, mas determinadas questões que nos levam a pensar melhor sobre as coisas. E aí, nesse processo, as coisas vão amadurecendo. E a gente precisa disso. Só que isso exige o quê? Esforço. Não dá para ter preguiça. Eu adoro essa frase. Beija-flor na chuva, gota alguma derruba. Porque pode ser pequeno, pode ser frágil, tem as asas, está voando, e a chuva cai torrencial. Só que ele continua firme e forte. No propósito, porque ele tem algum lugar para chegar. Não cai. Não cai. Essa frase é de Paulo Leminski. Eu gosto muito de fazer uma associação, não só do Evangelho, fazer citações com relação ao Espiritismo, mas coisas que a gente vive no dia a dia, né? Seja poesia, música. E aí a gente vai ter 2 minutos para falar do seguinte. Existe uma escala de vibração de Hawkins, né? Hawkins foi médico, psiquiatra, filósofo. Ele começou estudando química, mas ele achou muito difícil. Aí ele mudou para física. E aí, como ele achou a química difícil, fazer o quê? Ele, no meio do processo, gente, é piada, tá? Não é sério isso não. No meio do... Ele fez realmente química, mas é só piadinha. Aí depois ele fez o seguinte, ele criou uma escala que determina matematicamente os seus níveis de consciência dos seres humanos e é um dos trabalhos pioneiros e mais interessantes de Hawkins, trazido ao público no livro Poder contra a Força. Tá? Uma anatomia da consciência, os determinantes ocultos do comportamento humano, ou seja, do nosso comportamento. Segundo ele, infelizmente a humanidade de maneira geral estaria próxima do nível 200. Eu vou botar a escala aqui e aí vocês vão lembrar que nós estamos próximos do nível 200. O mínimo esperado para que a vida possa continuar. E quanto mais pessoas elevarem seu nível de consciência, mais a consciência global se eleva. Logo podemos perceber que Hawkins estava sugerindo há décadas atrás que a elevação da consciência individual é a saída para a qualidade de vida no planeta. É a saída para que a qualidade de vida no planeta passe por uma transformação radical. Consciência, conhece-te a ti mesmo, vai em busca desse conhecimento. Quando você aumenta o teu nível de consciência, reverbera por todo o resto. E aqui está a escala. Aí olha por que da culpa. Ai, porque eu quero ser alegre, ter amor, razão, aceitação, boa vontade, quero estar aqui acima do 200, ralar. Trabalha, estuda, silencia, cresce, tem empatia, compaixão. Aí a gente consegue passar desse 200. Ele disse que está próximo, tá? Ele falou que está acima. E a média. Então, ó, a culpa está aqui. Olha a escala vibracional quando a gente trabalha a culpa dos 7 pecados capitais. Do que elencam para a gente, colocam na nossa cabeça como pecado. É ali que a gente vibra, no 30. No 30. Então, por isso que foi tão questionada a questão da culpa, para a gente pensar nas virtudes e não nos pecados.
a gente tem que aumentar esse nível de consciência. E aumentar o nível de consciência não é a gente ficar se martirizando e se batendo toda vez que a gente perde para alguma situação. É justamente o contrário, é a gente aprender com aquilo. É a gente pegar a virtude, perceber que a gente errou o alvo, melhorar a mira e tentar acertar. De repente mudar o arco, mudar a flecha. E aí, a partir desses treinos, a gente vai chegar lá. Tá? Agora, se a gente conseguir sair desse estágio aqui, a tendência é que a gente dê uma boa melhorada. Não nos permitamos que o outro nos culpe pelas coisas. O outro tem que tratar dele mesmo. O outro tem que tratar dele mesmo. E já tem muita coisa para ele dar conta, hein? Tem muita coisa para ele dar conta. Então não pode perder tempo comigo. Né? Mas não estou falando isso no sentido de orgulho. Não é isso. É no sentido tranquilo. Não, eu sou responsável por mim. Então eu vou escolher por onde eu vou caminhar. Até mesmo porque eu tenho livre-arbítrio. Então, é isso. Existe um provérbio para a gente finalizar. É um provérbio tradicional. Se a gente for procurar, tem gente que faz essa citação até falando em Batman, o Cavaleiro das Trevas, mas não é. Sério? Sério. É um provérbio tradicional de sabedoria popular que ninguém conhece a autoria. O momento mais escuro da noite é aquele que antecede o início do raiar do dia. Então, em qualquer momento que estejamos do nosso processo evolutivo, qualquer problema que estejamos passando e que seja para a gente muito difícil, porque eu tenho certeza que o é, amanhã tem o raiar do dia. Nada como um dia após o outro. Muito obrigada. Eu tive que botar um negócio ali, senão eu não paro. Não fico... Alô, alô. Vamos nós, amigos. Obrigado, Leonor. Excelente a palestra, excelentes reflexões para a gente. Kardec fala reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que empreende para domar suas más inclinações. Né? E acho muito interessante, né, essa sabedoria dessa frase, né, que ele coloca primeiro que os espíritas têm as más inclinações. O que é interessante, né, que é o que a Leonora estava falando exatamente de se você ficar com um sentimento de culpa pelas más inclinações, você está contrariando a própria definição de Kardec do verdadeiro espírita, que é domar as más inclinações, onde ele parte do princípio que você tem as más inclinações. Então, a primeira sabedoria é a gente pensar que a gente tem as más inclinações. Né? E a segunda é o esforço. Essa é exatamente essa frase, essa palavra ali que a Leonora colocou. Então, o verdadeiro espírita faz o esforço para domar as más inclinações. Então, não foi hoje, foi hoje. Amanhã, novo dia, acorda, lava o rosto e vamos embora. Então, vai ser hoje. O otimismo vai ser hoje. Aí, não deu hoje, vai, amanhã, acorda, lava o rosto, escova os dentes. Vai ser hoje, então. Essa visão é que caracteriza, né, o verdadeiro espírita. É o otimismo de achar que hoje vai ser o dia que eu vou conseguir, com o meu esforço, conseguir domar as más inclinações. Por isso que às vezes a gente consegue uma coisa, a Leonora falou umas coisas muito interessantes, às vezes a gente consegue coisas pequeninas para os outros e que a gente chega em casa rindo sozinho. A gente está rindo sozinho, a pessoa está rindo do quê? Rindo porque eu consegui hoje domar uma má inclinação que eu tenho,
que é irrisória para o outro, mas para mim foi algo extremamente importante. Aí você chega em casa rindo à toa, porque você conseguiu tomar uma inclinação. Então, esse é o otimismo da vida, né? A gente comemorar as vitórias e não as derrotas, né? Acho que isso foi que a Eleonora ressaltou para a gente. Excelente estudo, Eleonora, muito bom, parabéns aí. Bom, vamos para os nossos avisos, né? Márcia já separou. Primeiro, do curso de passe, né? Nós vamos ter o nosso curso de passe no dia 26 de julho, num sábado, de 15 às 18 horas. Ainda estamos com as inscrições abertas, Antônio? Então, quem quiser se inscrever, já temos quantos inscritos, Antônio? 31 inscritos, então, amigos, quem quiser, por favor, nos procure, dia 26 de julho. O outro aviso é da turma que começou, na verdade, a turma 14, turma de estudo sistematizado da doutrina espírita. Começou ontem, né? Dia 4 de julho. Cadê o Edson? Edson. Quantos estão na turma? 29 inscritos. Maravilha, parabéns. Mais uma turma iniciada, 14ª aqui da casa, né? Parabéns. E aqueles que desejarem ainda ingressar na turma, as inscrições ainda estão abertas. Conversa ali com o Edson e a gente vai estudar, se Deus quiser. Vai ser às 15 horas, não falei não? Acho que de 15 às 18 horas. Isso mesmo, Sara. 15 às 18. O terceiro aviso é do Momentos com Jesus, né? Na verdade, é para vocês reservarem uma data, né? No dia 14 de setembro, um domingo, no dia 14 de setembro, do segundo domingo de setembro, nós vamos fazer mais um evento, né? O antigo GET, né? Antiga Jornada de Estudos Espíritas de Teresópolis, né? Hoje, Momentos com Jesus, né? Nós vamos estudar 2 temas, né? O primeiro tema de manhã é a expulsão dos vendilhões do templo, né? E o segundo tema é Eu e o Pai somos um. Esse primeiro tema foi estudado, né, Raquel? Primeiro GET que teve, né? Primeira jornada que teve, né? Em 84, né? Em 84, primeiro GET foi estudado esse tema, então nós vamos estudar. Agora, né, já há tantos anos aí depois, vamos estudar a expulsão dos vendilhões do templo. Então, depois a gente dá mais detalhes sobre a inscrição. As inscrições ainda não estão abertas, mas só para a gente já reservar esse domingo, dia 14 de setembro. Né? Queria aproveitar, né, como falei ali no início, né, que nós não vamos ter o trabalho de passe agora, né, vamos encerrar para poder ainda dar uma continuidade ali na questão da festa junina. E queria aproveitar, então, para agradecer as pessoas, né, que aqui estiveram colaborando com essa questão da festa junina. Né? Primeiro, agradecer as pessoas que doaram, né? Tudo isso que a gente faz, na verdade, é uma doação de nós mesmos. Né? Então, assim, agradecer muito as doações que foram feitas aí para essa alegria que a gente teve, né? Agradecer aos trabalhadores, né? Muita gente trabalhando, muita gente, né? Ontem aqui também está cheio de pessoas trabalhando, hoje cedo. Muita gente cansada já desde cedo aqui na luta, no trabalho, né? E agradecer que é graças a esse esforço dessas pessoas que pudemos aí ter a alegria de participar aí da festa. Então, muito obrigado aí às pessoas, né? Muito obrigado aí aos que participaram. Muito obrigado aos que trouxeram crianças, né? Sempre uma alegria ver crianças aqui na festa, né? Cada vez que isso acontece, isso nos deixa muito, muito, muito felizes, né? Agradecer as pessoas que se fantasiaram para não me deixar sozinho. Eu sempre agradeço, assim, pelo amor de Deus. Meu temor é eu chegar só eu fantasiado aqui. Então, sempre agradeço muito as pessoas que se fantasiaram e não me deixaram pagar esse mico. Então, muito obrigado aí a todos, né? Então, agradecer e depois passamos ainda aí para terminar aí na nossa festividade, ok? Alguém nos visita hoje pela primeira vez, pessoal? Ah, pois não. Então, vamos começar ali. Como é seu nome, por favor? Telmo? Celso? Ah, desculpe, Celso. Ah, é, Celso?
Está aqui, ó. Inês está aqui, Celso. Seja muito bem-vindo. E o seu nome, como é? Convidado pelo Ítalo. Seja muito bem-vindo, então. Prazer aí recebê-los ali. Mais alguém? Pois não. Como é seu nome? Marise. Eu melhorei do ouvido, é isso que dá. Não posso melhorar do otite, já não escuto nada de novo. Mas muito obrigado assim mesmo, é um prazer recebê-la, ainda que surdo, mas assim, é sempre um prazer recebê-la aqui. Gratidão pela visita, é sempre um prazer. Amigos, é sempre uma alegria a gente estar aqui, então muito obrigado aí a todos ali pela presença, pela contribuição. Vamos fazer a nossa prece aí de encerramento, então, para poder retornar ali para a festa junina, né? Raquel, você está tão quietinha ali, então pode fazer a nossa prece, Raquel? Claro. Tem que aproveitar. Ver se está com altura. Tá bom. Amigos queridos, então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus nesse momento, agradecer em prece coletiva a presença dos amigos superiores nessa nossa reunião, sentimos a presença deles, agradecermos a expositora da noite que nos trouxe reflexões tão profundas, tão complexas, ao mesmo tempo simples sobre o nosso caminho da evolução. Agradecermos a fraternidade que encontramos nesse espaço, nessa casa, a vida física, a oportunidade de estarmos aqui, exercitando, aprendendo, nos relacionando, entrando nos casulos, silenciando quando necessário. E pedindo por todos aqueles que sofrem, todos aqueles que não puderam estar aqui, todas as pessoas que nós amamos, que não podem estar aqui, ou que já foram para o plano espiritual e talvez estejam aqui até espiritualmente. Pedir por todos aqueles que passam hoje pelos momentos de guerra no mundo, aqueles que estão em hospitais, aqueles que estão em presídios, aqueles que estão em instituições de acolhimento sem família, aqueles que estão no dia de hoje, nesse frio, nas ruas, sem um teto, sem um lugar de acolhimento, sem uma família. Que todos eles possam receber de nós essa oração, esse pedido a Deus, de que seja levado, por pior que seja a experiência, com alguma serenidade. Possamos ser úteis sempre que pudermos, todos esses que sofrem. Que a nossa existência possa ter um significado maior sempre, que a amizade, o companheirismo, que a construção possa caracterizar todo esse grupo que está aqui. Lembramos muito da sua mensagem do Mestre,